Olá a todas e todos, aqui quem fala é o professor Célio Melilo e nossa aula de hoje vai ser sobre crescimento e decrescimento de funções. A gente diz que uma função é crescente quando a gente pode observar que em um intervalo dela, todos os valores apresentam a característica de que se duas abscissas x1 e x2 são tais que x1 é maior que x2, significa que essas respectivas imagens vão respeitar a mesma ordem. A imagem f de x1, a gente poderia chamar de y1, também vai ser maior do que a imagem f de x2, que a gente pode chamar de y2. Em outras palavras, quanto maior for o valor da abscissa, maior vai ser o valor da ordenada. De forma análoga, a gente também pode analisar no intervalo do domínio, ou mesmo no domínio todo dessa função, e se a gente perceber que os valores das abscissas, de novo chamar de x1 e x2, com x1 sendo maior que x2, acarretarem em imagens cuja comparação se inverte, ou seja, a imagem de x1 é menor que a imagem de x2, a gente diz que a gente está tratando de uma função decrescente. É uma função na qual, quanto maior é o valor da abscissa, menor é o valor da ordenada. Uma outra hipótese é quando a gente varia o valor da abscissa, a ordenada permanecer com o mesmo valor, ou seja, não importa se x1 é maior que x2, como a gente está supondo, ou mesmo se fosse o contrário, suas respectivas imagens têm o mesmo valor. Nesse caso, a gente está tratando de uma função constante. Agora, é importante ter em mente que toda análise de crescimento e decrescimento de funções é feita ao longo do eixo das abscissas, o tradicional eixo x. Isto é, a gente analisa o que acontece com os valores do eixo das ordenadas, a gente analisa o que acontece com as imagens quando variamos os valores do domínio. Isso vai ficar bem mais claro em alguns exemplos mais visuais, os exemplos a partir da análise do gráfico que eu apresento a partir de agora. Nosso primeiro exemplo vai ser essa função que está representada no gráfico, e eu coloco em destaque dois pontos dessa função, que estão marcados aqui sobre o gráfico dela. Um deles tem a abscissa x1 a ordenada y1, e o outro tem a abscissa x2 a ordenada y2. Isso quer dizer, o y1 é a imagem de x1, o y2 é a imagem de x2. Como a gente pode ver, o x2 está mais à direita, e a nossa referência é o eixo das abscissas. Se você pegar o x2 e colocar mais à direita, ele está ficando cada vez maior, e consequentemente a sua imagem está ficando cada vez maior. Se eu voltar com o x2 mais à esquerda, ele vai ficar a sua imagem vai ficar cada vez menor. Inclusive, se o x2 se tornar menor que o x1, como acabou de acontecer, a sua imagem fica menor do que a imagem do x1. Eu tenho essa liberdade para fazer essa comparação também de caminhar com o x1, deslizar o x1 sobre o eixo das abscissas. Quanto mais à esquerda, ou seja, quanto menor for o valor do domínio, menor ou mais abaixo vai ficar a sua imagem. Então, para a gente finalizar esse primeiro exemplo, quanto mais à direita, ou seja, quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor de f de x. Ou seja, essa é uma função crescente, ela não muda de comportamento, então ela é crescente o tempo todo, a gente diz que ela é estritamente crescente, ou simplesmente crescente. O segundo exemplo vai ser uma função com uma característica até parecida com a do primeiro exemplo, que é essa característica de não mudar muito de comportamento pela aparência dela. Quando a gente desliza as abscissas dos dois pontos em destaque, olha o que acontece se eu pegar o valor de x1 e aumentar esse valor, ou seja, jogar mais para a direita. A sua imagem, y1, está cada vez menor. Mesma coisa se eu fizer com x2, a imagem do y2, a imagem do x2, que é o y2, ela é maior do que y1. y2 é maior que y1, sendo que x2 é menor que x1. Aqui a gente tem um comportamento que é, quanto menor o valor do domínio, maior é a imagem. E se eu for, então, aumentando o valor do domínio, a imagem vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quanto mais à direita o ponto, mais baixo está a ordenada desse ponto.
isso caracteriza essa função como uma função decrescente. No nosso terceiro exemplo, a gente vai ter a oportunidade de analisar um gráfico cujo comportamento não é tão uniforme quanto os exemplos anteriores. Eu começo destacando também dois pontos, cujas abscissas são x1 e x2, respectivamente, e as ordenadas são y1 e y2. O que a gente pode perceber, analisando a primeira parte, o primeiro intervalo, olhando da esquerda para a direita nessa função, é que quanto menor é o valor da abscissa, menor é o valor da ordenada. E quanto maior o valor da abscissa, maior o valor da ordenada. Portanto, se a imagem de x1 pretende ultrapassar a do x2, ou seja, se y pretende ultrapassar y2, eu tenho que fazer o x1 ultrapassar o x2. Entretanto, quando eu chego exatamente nesse ponto aqui da função, que é o ponto 2, 6, esse comportamento passa a mudar. Agora, se eu quiser que o x2 tenha uma imagem maior que o y1, eu não vou conseguir. Quando eu ultrapassar o x1 no eixo das abscissas, as imagens começaram a diminuir. Quanto mais à direita agora eu estiver com a minha abscissa, menor ou mais baixa vai estar a ordenada, que é uma característica de função decrescente. Ora, mas eu não tinha começado essa análise mostrando que quando eu andava com os meus pontos para a direita, a imagem crescia? Pois bem, esse é um comportamento de função crescente. Então, o que essa função é? Crescente ou decrescente? Como um todo, ela não é nenhuma coisa nem outra, mas ela tem uma parte crescente, que é o intervalo que vem lá desde o menos infinito até o 2. E de 2 até o mais infinito, ela passa a ser decrescente. No nosso quarto exemplo, a gente vai ver uma função cujo comportamento varia mais de uma vez. Quando a gente compara valores do domínio como esse x1 e esse x2 aqui, que o x1 à direita então é maior do que o x2, a imagem do x1, que é y1, é bem menor do que a imagem do x2, que é o y2, o que supõe uma função decrescente. Porém, eu vou ultrapassar o x1 aqui pelo x2, a imagem está ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Chegou a um certo ponto aqui que ela passou a ser, ainda não ultrapassou o valor do x1, mas ela está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E se eu fizer a mesma coisa com o x1, ela também tem mais um pouquinho para diminuir, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Exatamente aqui, nesse ponto que tem a abscissa aqui em torno de menos meio, a imagem do x1, que é o y1, começa a crescer, assim como o y2 também começou a crescer. E esse comportamento segue, segue, segue. Se eu pegar alguns pontos da função para comparar, como esse ponto aqui e esse ponto, cujo valor do domínio x1 está mais à direita, é maior do que o x2, a imagem y1 é maior do que o y2. Então os papéis se inverteram. Vamos só relembrar que quando a gente estava aqui nesse, entre aspas, digamos assim, início da função, nesse primeiro intervalo analisado, quanto maior era o valor do domínio selecionado, menor era a sua imagem. E nesse intervalo intermediário da função, quanto maior for o valor do domínio, maior vai ser a sua imagem. E esse comportamento muda mais uma vez. Ele vai fazer com que, quanto maior for o valor do domínio, menor fique a imagem. Deixa eu até ajeitar aqui um pouco melhor. Mas olha aqui, o x2 é maior que o x1 e a imagem y2 ficou menor do que a imagem y1. Porque, novamente, quanto maior o valor do domínio, menor se tornou a imagem. Porque a gente foi para outro intervalo decrescente da função. Os pontos-chave desse debate, dessa análise do crescimento e do decrescimento dessa função, são esses dois pontos que eu vou colocar em destaque aqui agora. Quando a gente analisa a função, esse primeiro trecho dela em descida, né, analisando, claro, da esquerda para a direita, a gente está falando de uma função com um pedaço decrescente. E, de repente, ela tem um pedaço crescente. E, para finalizar, ela tem
um terceiro pedaço, um terceiro intervalo decrescente. Ou seja, essa função não é estritamente crescente, não é estritamente decrescente, e ela pode ser estudada por intervalos dividida em 3 partes. A primeira e a terceira são decrescentes, e o intervalo intermediário é crescente. Agora a gente vai ver um quinto exemplo com uma função em que pelo menos parte dela, já que a gente viu que o crescimento e o decrescimento de funções ele não precisa ser uniforme durante toda a função, mas pelo menos uma parte dela, quando a gente pega o x1 e olha para a sua imagem, y1, pega o x2, que é maior do que x1 porque está à direita, e olha para a imagem do x2, que é o y2. Essas duas imagens são iguais. Inclusive, se eu pegar o x1 e mudar, até tornando o x1 maior do que o x2, as imagens continuam aqui. Uma função cuja imagem não muda é chamada de função constante. Mas se, por outro lado, eu atravesso a fronteira da abscissa 1, do x valer 1 aqui, ó, onde eu coloquei o x2, a partir do momento que eu ultrapasso esse ponto no eixo das abscissas, que é a minha referência, eu passei a encontrar valores da imagem cada vez maiores. E aí, se o meu x2 for depois da abscissa 1, se o meu x2 for maior que o x1, eu vou ter a imagem do x2 maior que a imagem do x1. Se o meu x1 for maior que o x2, a imagem do x1 que passa a ser maior que a imagem do x2. Em outras palavras, quem está na frente, quem é o maior elemento do domínio, possui a maior imagem. Isso acontece a partir do momento que eu trabalho no eixo das abscissas, a partir da abscissa 1. Então, essa é uma função que, desde o menos infinito até o 1, é uma função constante, e que de 1 até mais infinito trata-se de uma função crescente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Sugiro que vocês tentem fazer os exercícios e até a próxima.